Capítulo 25. Bairro Aiyang. Celeste entrou em um café moderno padrão. Hoje em dia, todos os projetos de interiores eram os mesmos, e os jovens na casa dos 20 anos que frequentavam esses cafés só se importavam com o estímulo que proporcionavam e não com o custo. Particularmente, um café em Aiyang é onde estão localizadas uma universidade e uma academia de caçadores de prestígio. O local é visitado por universitários desde que se espalhou nas redes sociais e apesar das frequentes visitas de homens e mulheres bonitos, incluindo celebridades, Celeste chamava a atenção, fazendo os clientes virarem a cabeça de vez em quando. Ela se sentou perto da janela, tirou o casaco rosa claro, pendurou-o atrás da cadeira, gentilmente pegou seu tablet e se virou para as notícias. Com relatos de testemunhas oculares saindo um após o outro, uma foto dos membros do Lost Day entrando na masmorra deformada foi encontrada ontem à noite. Uma semana atrás. Embora tenha sido incrível que 2 caçadores tenham limpado com sucesso uma masmorra deformada, também surgiram notícias de que 3 caçadores se infiltraram na masmorra, violando a lei internacional. A revelação chocante veio quando foi descoberto que os 3 caçadores eram na verdade membros Rank S da Lost Day e que eles foram abatidos por Yu Seo-dan e Taylor Nine. A Coreia estava em alvoroço. As pessoas ficaram chocadas com a série de eventos e a opinião pública imediatamente atacou a guilda. O incidente ocorreu quando o mundo inteiro estava focado na Coreia, então era impossível ignorá-lo. Se você olhar para esta foto, os 3 caçadores são, testemunhas oculares e provas fotográficas continuaram a chegar. Evidência que teria sido enterrada pela influência da Lost Day. No entanto, o incidente tornou-se grande demais para ser ignorado. Seo-dan estava bem ciente desse fato, então deliberadamente o divulgou quando a maior parte da atenção estava nele. Afinal, homens mortos não contam histórias. Ah, aqueles babacas de repente vieram atrás de nós. Este otário. Desgraça, estou tentando falar aqui. Então, de qualquer forma, por que aqueles retardados entraram na masmorra? Oh, haha, aqueles filhos da Bip fingiram querer limpar a masmorra juntos. Taylor ativamente contou seu lado da história para a mídia. Ela é uma caçadora e celebridade Rank S, então recebeu muita atenção, mas foi sua aparência linda que mais foi notória. Como é evidente pelo fato de que Yu Seo-dan, que realmente tinha o papel principal, raramente era convidado para uma entrevista, enquanto Taylor até aparecia em talk shows matinais. Claro, Lost Day também não poderia ficar calada. O mestre da guilda Lost Day diz que esses caçadores foram contratados e não tem nada a ver com eles. O poder também desempenha um papel na mídia. Se Lost Day disse isso, ninguém poderia refutá-la. Mas todos sabiam. Seria possível para 3 caçadores Rank S contratados subornar os militares e se infiltrar na masmorra sem que ninguém percebesse? No entanto, os militares negaram e demitiram à força o coronel Ren Ha-young, que estava encarregado de administrar a masmorra. Do lado de Lost Day, Yu Ha-han denunciou completamente o intérprete Rank A, Ren Yu-jun. Assim, a notícia se tornou que os militares e a guilda não estavam envolvidos e que tudo foi perpetrado por Ren Ha-young e os 3 caçadores S. No final, ainda era impossível amarrar todas as pontas soltas porque o incidente era muito grande. Celeste foi capaz de adivinhar pela alta posição de seu pai que algumas pessoas estavam se afastando da Lost Day. Talvez isso tenha causado um tremendo golpe na organização. Depois, um vídeo do pedido de desculpas público do mestre da guilda Yuaran à nação foi lançado. As pessoas ainda o vaiaram quando ele disse que estava se desculpando sinceramente e assumiria total responsabilidade pelo incidente. Todos pensavam que se ele fosse realmente sincero, não teria que cobrir seus rastros. Celeste tomou um gole de café com um canudo. Se os membros de uma guilda violarem a lei internacional, toda ela será responsável. Talvez haja uma avaliação para determinar a existência da mesma. Embora, é claro, Lost Day não desmorone com esse tipo de escândalo. Seu poder é grande demais para a Coreia perder.
Mas eles foram duramente atingidos 2 vezes seguidas e não poderão agir precipitadamente por enquanto. No entanto, o fato de uma guilda desse tamanho ter recebido uma má avaliação é um golpe fatal para sua imagem. Na indústria de caçadores, a imagem é a coisa mais importante, e a dela foi completamente destruída. Será que o senhor e o seu Dan planejou isso? O timing foi impecável. Quando Celeste estava pensando nisso, a porta do café se abriu e um Will Dan, vestido com roupas simples, entrou. Olá! Este é um café muito caro. Assim que chegou, verificou o preço de uma xícara de café e seus olhos se arregalaram. Era tão caro, embora não seja um lugar especializado em café. Foi muito difícil entrar em contato com você. Tenho estado ocupado ultimamente. É verdade. Embora Taylor estivesse correndo solto em público, ele estava trabalhando nos bastidores. Só hoje conseguiu uma folga. Você me ligou para falar sobre algo urgente? Está tudo bem por enquanto, mas... Depois de encerrar o noticiário, Celeste pegou seu tablet e reproduziu um vídeo. Concurso Internacional de Duelo de Esgrima. A competição internacional de esgrima é organizada pela Federação Internacional de Caçadores Espadachins, que se tornou um esporte importante desde que o valor de armas como espadas aumentou significativamente nos últimos 30 anos. Normalmente, o objetivo do duelo é mostrar a esgrima de todos e discuti-los para melhorar a qualidade da esgrima na Terra. Naturalmente, serão realizadas competições para determinar a classificação dos participantes. Por que me mostrar isso? Pensando bem, fui contatado por uma pessoa da Federação Internacional de Caçadores Espadachins. Eles disseram que estavam curiosos sobre o estilo de esgrima que uso e adorariam se eu participasse. No entanto, não me importei com isso, então hesitei em dar uma resposta. Então, o debate está chegando. Celeste passou outro vídeo quando seu Dan estava pensando nisso. Um evento de meio ano atrás. Um vídeo da derrota unilateral dela contra uma outra mulher. Oh! Celeste era um super-humano rank na época. Normalmente, as competições de esgrima eram realizadas entre participantes do mesmo nível, mas no caso de famílias de prestígio como a de Celeste, às vezes as competições eram realizadas entre pessoas de diferentes níveis devido à natureza das diferentes competições. Por causa disso, sua oponente era Sanagi, uma super-humana D e filha mais velha da renomada família Okamoto do Japão. Um confronto entre um super-humano e ID. A batalha foi uma conclusão precipitada. Há outro duelo chegando. Talvez eu tenha que lutar contra a família Okamoto novamente desta vez. Como tanto Sanagi quanto Celeste são talentos promissores, a atenção estaria nelas toda vez que um embate fosse realizado. Mas você é rank D agora, não é? Sim, mas Sanagi Okamoto recentemente subiu para C. Que loucura! Ouvi dizer que ela tem cerca de 20 anos. Se você nasceu em uma família de espadachins de prestígio, naturalmente terá muitos talentos e habilidades com as espadas, mas, assustadoramente, ela ainda tem um forte talento físico. Ao contrário de outras superpotências, o físico cresce gradualmente, por isso não é fácil crescer rapidamente em uma idade jovem. Se ela continuar assim, ela pode muito bem desafiar um rank S um dia. É por isso que preciso do caçador e o seu Dan. Eu estou treinando meu físico de forma constante, mas também sei que é ridículo pensar que posso progredir de repente para o rank C. Só há um caminho, para uma pessoa mais forte do que ela forçar seu limite com esgrima genuína. Ouvindo o que disse, seu Dan deu um olhar perplexo. Ei, você acha que isso funcionaria? Perguntou ele sinceramente. Sim, se for você. Respondeu Celeste de todo o coração. Seu Dan, que estava prestes a dizer, é porque eu tenho um talento de esgrima a mais. Lembrando como Celeste imitou a esgrima que ele imitou desajeitadamente. Espere, o talento dela é maior que o rank C. Não consigo ver seu talento, mas ela foi capaz de entender à primeira vista. Na verdade, é normal que os gênios se destaquem.
No entanto, a esgrima moderna só se desenvolveu por cerca de 30 anos com os super-humanos em mente, portanto, sua curta história tornou difícil o florescimento de pessoas talentosas. Mas e se um gênio aprender esgrima com milhares de anos de história? Não estou pedindo uma simples sessão como da última vez. Eu gostaria que o caçador e o seu Dan fosse oficialmente o espadachim da família Costantini. Seu Dan acariciou o queixo. Não é uma má proposta. Pelo contrário, a oferta veio em boa hora. Ele precisava de um lugar para enfrentar a tempestade chamada Lost Day e a família Costantini seria um bom lugar para me apoiar. Não importa o que planejem, eles não iriam atrás da filha mais velha de Costantini. Seria um bom lugar para sair temporariamente da chuva. Eu tenho que encontrar uma guilda de qualquer maneira. Como um lugar temporário, Costantini servirá. Mas, como você sabe, estou muito ocupado para deixar a Coreia. Está bem, estou pensando em ficar na Coreia mais um pouco. Ok, quando começamos? Vou voltar para a casa dos meus pais esta semana para preparar tudo. Vamos começar na próxima semana, por favor. O objetivo é derrotar Sanagi Okamoto em um duelo de espadas. A expressão de Celeste tornou-se resoluta. Depois de conversar até tarde no café, o sol estava começando a se pôr, então acompanhei Celeste de volta e, quando cheguei em casa, me joguei no sofá. Faz apenas uma semana. Em uma semana, causei mais danos com meu próprio poder do que pensei que poderia fazer na guilda. Lost Day estará pisando em ovos por enquanto. Eu estava muito feliz. O fato de que eu, que não passo de um caçador F, arranhei uma guilda como Lost Day, que muitos nem se atrevem a olhar. Heng, era uma mensagem de Taylor. Parece que aquele bastardo do Ren Yu-jun está no hospital. Porque Ren Yu-jun, um não combatente, estava no hospital? Meu pensamento inicial era que é para evitar a mídia, mas pensando bem, é provavelmente o trabalho do mestre da guilda. O temperamento de Yu Ha-han é tão ruim que provavelmente fez algo com Yu-jun depois que as coisas não saíram como planejado. E o seu Dan, como está tudo do seu lado? Taylor Nine, não sei. Taylor Nine, eu acho que bem. LOL. Taylor Nine, já faz um tempo desde que eu estava na TV, e é divertido pra caralho. Taylor Nine, porra, acho que o arroz está pronto. E o seu Dan, você precisa de ajuda com alguma coisa? Taylor Nine, não, originalmente, eu mesmo iria para a mídia. No entanto, Taylor amou tanto o trabalho que confiei tudo a ela. Ela diz que não gosta de atenção, mas de alguma forma adora intimidar os outros. O alvo era Lost Day desta vez, então é por isso que Taylor tem sido mais feroz. E o seu Dan, não seja pega pela lei. Taylor Nine, lol, quantas vezes fui acusada de difamação? Taylor Nine, eu cuido de tudo. E o seu Dan, tudo bem. E o seu Dan, vou ficar fora por um tempo. Taylor 9, ok. Com isso, estou livre por enquanto. Vou fazer outra missão. Faltava uma semana para Celeste voltar, então viajar para outra dimensão parecia uma boa escolha. Lista de missões. Quando tentei verificar a lista de protagonistas, vi algo que se destacou no topo. O que é isto? Uma lista de recomendações? Correto. Eu organizei os protagonistas que não são uma ameaça agora e podem ser facilmente eliminados. Se eu os caçar, vou absorver 2 habilidades. Não, porque não é uma missão de emergência. No entanto, você ganhará um nível adicional. Uau! Ao todo foram 3 recomendações. O jogo que criei virou realidade. Fusão fantasia, profecia, vizinho país, crescimento, thriller. Eu morri outra vez? Vamos tentar novamente. Fantasia, regressão, crescimento, exagerado agridoce. A terceira filha é uma bruxa ou uma espadachim? Fantasia, possessão, mais forte, talento, tim. Todos os 3 são incomuns. Meus critérios ao escolher o protagonista. Primeiro, o nível deve ser baixo e, em segundo lugar, deve estar relacionado à magia ou esgrima.
O nível do terceiro protagonista foi o mais baixo em 70, então deve ser o mais fácil. Embora eu não estivesse confiante em vencer contra um nível 70, também não é impossível se eu pudesse de alguma forma cavar uma armadilha como se estivesse caçando um monstro. Portanto, a terceira filha é um bruxa e uma espadachim? Vou pegar esse. Você quer ir agora? Eu tinha completado meus preparativos com antecedência. Caso houvesse um uso para isso, eu também havia embalado meu mega atirador. Eu balancei a cabeça com um olhar satisfeito e logo minha visão turvou. Viajando para o Império Aletheia. O mundo da protagonista do nível 70, bruxa ela. 10, 9, 8, viagem concluída. A dilatação do tempo é 3,41020x. Depois que o mundo lentamente desmoronou e se reconstruiu, eu abri meus olhos. Uma garota que parece uma estudante do ensino médio estava olhando para mim. O que é isso? Instintivamente, olhei para o topo de sua cabeça e as palavras, bruxa ela, surgiram. Ela é a protagonista. Essa é a situação que eu não queria enfrentar logo de cara. Sem nenhuma preparação, é impossível lidar com um protagonista que é 2 vezes mais poderosa que eu. Com minha tensão aumentando, ela lentamente abriu a boca e falou. Você é o novo instrutor de esgrima. O quê? Você se tornou um instrutor de esgrima para a princesa Ela do Duque de Almus.